Agora 2h07 no horário de Brasília, depois de mais uma rodada com campeonatos nacionais em todo o mundo, a gente queria estar aqui discutindo sem dúvida nenhuma os resultados do Brasileirão, do Campeonato Espanhol, jogadores brasileiros brilhando lá fora, mas não tem jeito, como disse o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, hoje o dia é para discutir não o futebol, mas o racismo no futebol. Para quem não acompanhou, ele falou isso ontem, quando perguntado sobre futebol, disse: eu não posso falar sobre futebol hoje. Por isso, Jordana Araújo, Bruno Camarão estão aqui com a gente para falar sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Começando por você, Jordana, boa tarde. Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos ouvintes da Band News FM. Mais uma vez, mais um caso de racismo envolvendo o Vinícius Júnior, atacante brasileiro de 23 anos que vem sofrendo com esses ataques. São ao menos 9 denúncias por parte do atleta, 3 arquivadas pela Justiça Desportiva Espanhola. E ontem tivemos mais esse caso, mais uma vez. Esses ataques direcionados ao Vinícius Júnior começaram antes da partida, é válido ressaltar. A gente tem, inclusive, um vídeo que ilustra esse momento triste para a história do futebol, da torcida do Valência já destinando esses ataques racistas ao jogador brasileiro. A gente vai acompanhar agora. Pra quem não tá na nossa live, é isso que você falava, né? Dá pra ver. Viralizou, claro, a imagem do que aconteceu em campo, mas vem de antes, não é a primeira vez, e antes mesmo da partida, né? Não é a primeira vez que o Vini passa por uma situação dessa, de receber esses ataques racistas antes dos jogos e passar por uma questão pessoal de não ter um posicionamento efetivo da Liga Espanhola, né? Tanto da Liga Espanhola quanto do clube. O Real Madrid dessa vez se posicionou e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas durante muito tempo o Vini foi essa voz sozinha, né? Essa voz que não teve apoio. E aí eu me permito um posicionamento pessoal. Infelizmente, isso não acontece só na Espanha. Ontem eu até estava conversando com alguns amigos falando que aqui no Brasil isso acontece. Esse silenciamento, essa tentativa de silenciamento acontece de uma forma muito velada, mas acontece. E o mais duro disso tudo é que você sofre essa violência, né? O racismo é uma violência muito dura. Eu encontro uma pessoa preta que já viveu situações assim, digo quanto isso nos machuca de todas as formas possíveis, e é muito mais doloroso, além de passar por isso, de você buscar apoio e auxílio e não encontrar. Então, é muito importante esse posicionamento do Real Madrid, de fato, mas eu, enquanto uma pessoa preta, uma jornalista preta, digo que precisa fazer mais. É muito mais do que uma nota de repúdio, é muito mais do que um posicionamento, um videozinho. O Real Madrid tem que ir até a La Liga e se posicionar, cobrar algo mais efetivo, porque senão vai continuar. Enquanto não houver uma punição efetiva por parte da Liga Espanhola, vai continuar, e o Vinícius Júnior vai continuar sendo perseguido porque eles entraram nessa onda e com respaldo. Então, de fato, é muito triste. Vou passar a palavra para o Camarão. O Real Madrid acaba, inclusive, né, alguns minutos de colocar uma nota oficial, né, uma nota, né, mas registrando o agradecimento, o apoio recebido justamente ao Vini Júnior, que é atleta da equipe, e se diz o Real Madrid em um dos trechos, e é importante, acho que esse registro, que se surpreende pelas declarações do presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, que é a CBF da Espanha, o Luís Rubiales, porque o Luís Rubiales, ele, na figura de presidente da Federação Espanhola de Futebol, critica o Tebas, que é o presidente de La Liga, que é o principal campeonato espanhol, é a franquia que gere justamente o campeonato espanhol, e ele rebate justamente o posicionamento do Tebas a respeito do que ele pensa ser um absurdo o Vini Júnior rebater justamente o que ele sofreu. E o Real Madrid entende que esse posicionamento do Luís Rubiales, ele é tardio.
Não adianta agora vir a público e fazer essa menção de defesa, de entendimento de ser um absurdo, porque ele percebe isso, ou deveria ter percebido isso, há muitos e muitos anos, né? Por que não? Mas estes episódios direcionados ao Vini Júnior, eles têm sido reproduzidos há muito tempo e de maneira continuada. E me passou uma sensação, queria saber de vocês dois, se vocês tiveram a mesma sensação, que virou continuado porque nada acontece, ponto, né? Então podemos fazer o que a gente quiser e podemos ofender, podemos cometer esse crime. Mas nesse caso, último especificamente, me angustiava o fato de quem estava comandando a cena ali, o árbitro do jogo, não ter uma posição firme e contundente desde o primeiro momento. Porque começa quando o Vini Júnior começa a apontar, dizendo, olha, foi aqui, eu tô vendo, esse aqui gritou e foi assim. E aí ele perde mão do jogo. Ali ele não consegue mais controlar em campo o que estava acontecendo e acabou naquela pancadaria ali no fim, com o Mata-Leão, né, em cima... 2 agressões, né? Duas ele é agredido agressões, ele verbalmente revidou, né? e ele é agredido fisicamente dentro de campo. E aí você tem a coisa de, mais uma vez, a vítima sair culpada de campo. Ele toma o cartão, porque revidou ali a agressão, e a vítima é culpada mais uma vez. Queria saber de vocês se tiveram essa mesma percepção que eu, senão, para a gente entrar nessa conversa. Não, são várias camadas e é importante a gente observar nisso que a FIFA ela tem uma orientação para esses casos de paralisação de jogo, para que o jogo seja paralisado, e de fato foi. 8 minutos, ficou paralisado. Entretanto, a gente teve a continuidade dessas agressões em relação ao Vinícius Júnior. E aí você tem um ponto que machuca, como o Sandro trouxe, que é essa complacência em relação ao que está acontecendo, né? E tá tudo bem, porque para eles não enxergam isso como um crime. E então, para eles está tudo bem com essa complacência por parte da Liga, por parte da própria arbitragem que estava ali, entendeu que não se tratava de algo muito grave, né, até o momento do xingamento. Isso acaba alimentando, dando força e dando voz para esse tipo de questão. Mas um ponto que a gente tem que bater, e bater sempre que tiver oportunidade, é a necessidade de punição. O que o Vinícius Júnior está fazendo lá, de se posicionar desde a primeira vez que ele sofreu e passou por um episódio parecido, é muito corajoso. É muito corajoso e ele precisa desse acolhimento, porque a gente falta esse posicionamento por parte dos atletas justamente por medo desse posicionamento e dessa retaliação que eles sofrem internamente e também externamente, por conta desses ataques das torcidas, que são rivais do Real Madrid, se sentem à vontade em hostilizar o Vinícius Júnior, de modo de tentar atacá-lo por conta disso. Mas é importante esse posicionamento. Aí você vê o técnico do principal rival do Real Madrid, o Barcelona, né, falando exatamente, condenando veementemente, pedindo uma postura mais uma vez forte, firme, e que ele até cita, né, olha, a gente que está aqui no futebol, no dia a dia, a gente é xingado, a gente não tem respeito em momento nenhum. Imagina quando a situação envolve ainda um racismo, que vai para um nível ainda muito mais profundo de discussão, né? Então... Ele foi a público dizer isso. Então a gente está falando aqui de rivalidade dentro de campo, gente. É jogo de futebol. Mas quando você vai pro crime, aí é outra conversa. É muito mais grave e precisa de punição, ponto. Total. E assim, não é pura e simplesmente jogar a responsabilidade nas costas também de atletas pretos que estão ali se sentindo também desconfortáveis. Pô, cadê Militão se posiciona? Não é bem assim. Rudiger, você, zagueiro alemão preto, por que também não se fecha e vai, né, juntamente abraçar o Vini Júnior? É um cenário muito complicado e que demanda, né, um aporte muito maior, né? Mas especialmente dos poderosos. Tem um trecho aqui importante nessas reflexões que vem acontecendo, né, e nos últimos tempos, de um cara que a gente entrevistou aqui, inclusive na Band News FM em tempos recentes, o Rincon Paciência, um rapper brasileiro, palmeirense de Itaquera, né? E ele fala o seguinte, ó: categorizar o racismo não é necessário, mas para mim é nítido como o fato do Vini ser escuro e de traços fortes coloca num lugar ainda mais violento perante o racismo. Não há gols, dribles, dinheiro e títulos que amenize sua presença como homem preto. E ele relembra
casos de racismo no futebol espanhol, no futebol europeu, no futebol brasileiro, mas enfim, especificamente olhando para o velho continente, eles já acontecem há muitos e muitos anos. Só que ele lembra, nenhum desses personagens atingidos tinha o fenótipo do Vini Júnior. Roberto Carlos já foi atingido, Marcelo. Daniel Alves também, mas o Vini Júnior tem esse traço preto diferente na avaliação do Rincon Sapiência. Retinto. Perdão. Eu queria só, dentro do que vocês estão falando, me chamou a atenção abrir o site da FIFA agora. O Infantino, presidente da FIFA, colocou no Instagram, o site da FIFA não tem uma menção na página principal a nada do que aconteceu à entidade máxima do futebol. E queria trazer um ponto que é importante, e vai um pouco do que você falou no começo, Jordana. Vocês produziram, Jordana, Camarão, na época, era nosso colega aqui, o Luiz Teixeira, também, uma série sobre racismo no futebol. E aí queria destacar isso. Não é exclusivo da Espanha, né? Aqui a gente tem também, né? Sim, infelizmente, o futebol brasileiro, a gente até abriu falando disso, que no futebol brasileiro a gente tem diversos casos. Conversar com o Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, toda semana tem um caso diferente. Toda semana a gente tem contato com alguma situação envolvendo o jogador, envolvendo torcida, e passa muito também por essa condição de quando existe um posicionamento, a pessoa que se posiciona, ela sofre essa retaliação. Né? Então, infelizmente, aqui no Brasil a gente tem de uma forma mais velada, mas continua acontecendo. Tem formas explícitas, sim, mas eu acho que a velada ela acontece ali com muito mais recorrência e machuca tanto quanto. Então, é importante a gente trazer essa pauta. Eu acho que é uma coisa que eu bato muito também na tecla, que a gente precisa trazer essa pauta não só quando estoura casos como esse do Vinícius Júnior, que machuca, que dói, mas a gente precisa trazer o tema para debate para que a gente tenha mais acesso e mais educação em relação a isso. A gente precisa debater o racismo, a gente precisa debater o racismo estrutural e institucional, que é o que fomenta também toda essa condição de preconceito racial dentro do futebol como um todo. Tem um monte de participação de ouvinte. Eu acho importante a gente trazer também a percepção de quem está do outro lado, acompanhando aqui, né, essa nossa conversa. Temos aqui, por exemplo, o Fernando, ele falando, olha, a atitude do árbitro foi vergonhosa. A gente precisa de uma posição mais forte da Liga Espanhola de Futebol. Diz aqui, o Ivaldo de São Caetano fala, olha, tem que doer no bolso. A gente precisa cobrar dos patrocinadores também uma postura de cobrança dos próprios clubes, porque a partir daí pode ter uma mudança de comportamento. Se não tem dinheiro, né, fica mais difícil de seguir dali para frente. Tem muita mensagem aqui também, por exemplo, a Arlete, ela falou que inclusive te conheceu no sábado no evento aqui da Band News e disse que se sente enojada, que é uma agressão atrás da outra, que isso acaba, né, embrulhando ali o estômago dela. Ela, participação também para fechar, 5788. E aí o nosso ouvinte falando, olha, por que o time do Real Madrid continuou em campo? Deveria tirar todo mundo, deveria parar ali aquela partida. São vários dos questionamentos que a gente está se fazendo nas conversas desde ontem, quando a gente viu essa cena, que embrulha o estômago mesmo, tá certíssima aqui a nossa ouvinte. E para fechar aqui, tem mais uma, porque ela quis exatamente falar dessa questão, que inclusive negam o direito de protestar quando há uma situação como essa, e que ela, como mulher preta, também se coloca, ela fala que, olha, eu já recebi muitas vezes essa modalidade de racismo, falando, olha, você não é negra, você é morena, e que isso também mostra, né, como essa tentativa de velar o racismo está presente no dia a dia. São mensagens dos nossos ouvintes por aqui. E aí, Thaís, até um ponto, a gente estava falando sobre essas camadas que dificultam uma saída, por exemplo, de atletas de campo. A gente sabe que existe uma punição financeira. Então, isso também acaba alimentando essa omissão por parte dos atletas. Muita gente estava defendendo isso. O Courtois disse que deixaria o gramado, que ele não se importaria de deixar o gramado caso o Vinícius Júnior quisesse, mas existe essas questões que acabam fomentando, né, dando esse ar de impunidade em relação a esses casos de racismo. A ordem talvez devesse, né, vir de cima, do presidente do Real Madrid. Vai embora. E, aliás, existe alguma figura institucional, falando de futebol espanhol, maior do que o Real Madrid? Barcelona, ok, mas o Real Madrid, a Liga Espanhola sem o Real Madrid, ela não é nada. Então o Real Madrid se posicionar, ele seria maior do que tudo, né? O Vini Júnior certamente se seria
se sentiria um pouco menos entristecido se ele recebesse esse mínimo conforto, né? Se ele tivesse esse olhar respeitoso diante da dor que ele está sofrendo. Pra gente fechar, é o que disse, você citou brevemente, né, Thaís, o técnico-chave do Barcelona, o principal rival, abre aspas, tem que parar o jogo e ir pra casa. É isso que tem que acontecer, isso dentro de campo, fora, claro, tudo por fora, porque a gente tá falando não de futebol, mas de crime. Jordana Camarão, muito obrigado, a gente vai seguir acompanhando o assunto aqui na Band News FM, 2h22.